começou a grande contagem regressiva para grandes mudanças no mundo até 2030. Prepare-se agora para uma nova era e um novo começo, pois chegou o mundo do futuro. E hoje vou falar sobre 7 coisas que vão acontecer no mundo nos próximos 10 anos. Então vamos começar. Ano 2020. O mundo sofreu um reset. Começou agora a contagem regressiva para o ano 2030. Ano 2021. Inicia-se uma nova era que dá lugar a um mundo sustentável, em harmonia com a natureza e com o uso de energia limpa. Haverá um avanço tecnológico extraordinário através da inteligência artificial, como você nunca viu. O grande reset mundial está sendo anunciado pela própria elite global. O grande reinício é anunciado no site World Economic Forum e em vídeo publicado em 3 de junho. O Fórum Econômico Mundial é a organização internacional de cooperação público-privada. O fórum envolve os principais líderes políticos, empresariais, culturais e outros da sociedade para moldar agendas globais, regionais e da indústria. A crise do Covid nos mostrou que nossos sistemas antigos não são mais adequados para o século XXI, disse o presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Em resumo, precisamos de um ótimo reset. Alinhado com a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, o príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico, considerou a pandemia como uma oportunidade de se construir um sistema diferente e um futuro mais verde. A Agenda 2030 da ONU contém 17 objetivos. Você mesmo pode conferir no site da ONU. Pela primeira vez na história, a humanidade compartilha um objetivo comum: vencer o Covid. Quando alcançarmos, devemos fazer o mesmo com os objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Em 2015, os líderes mundiais concordaram com os 17 objetivos globais. Esses objetivos têm o poder de criar um mundo melhor até 2030, acabando com a pobreza, combatendo a desigualdade social e atendendo à urgência das mudanças climáticas. Guiados pelos objetivos, agora cabe a todos nós, governos, empresas, sociedade civil e público em geral, trabalhar juntos para construir um futuro melhor para todos. Então, nos próximos 10 anos, os países mobilizarão esforços para acabar com todas as formas de pobreza, combater as desigualdades e combater as mudanças climáticas, garantindo ao mesmo tempo que ninguém seja deixado para trás. Os objetivos globais são o acordo mais ambicioso para o desenvolvimento sustentável que os líderes mundiais já fizeram. Ele integra todos os 3 aspectos do desenvolvimento sustentável: social, econômico e ambiental. Há alguns anos atrás, quando li pela primeira vez a Agenda 2030, eu não acreditei que seria possível acabar com a pobreza e a desigualdade social no mundo. Mas hoje já penso diferente. É possível sim, e você vai saber agora como eles vão fazer isso. Tecnologia do futuro. Nos próximos 10 anos, haverá um avanço tecnológico como você nunca viu. Os robôs passarão a ser algo comum em nossas casas. A indústria 4.0 ou quarta revolução industrial trará a execução de fábricas inteligentes. Segundo o engenheiro da Google, cenas de ficção científica tornarão realidade. O americano Raymond Kurzweil é inventor, futurólogo, escritor e diretor de engenharia no Google, especializada na área de ciências da computação e inteligência artificial. Ele traz algumas previsões para o século XXI que parece ser algo grandioso. Segundo ele, a partir de 2021, computadores continuarão diminuindo de tamanho e passarão a ser milhões de vezes mais inteligentes,
que todas as pessoas juntas. A partir do início dessa década, aparecerão gradualmente os corpos humanos 2.0, baseado em sistemas de nanotecnologia. Ao final da década, será criada uma inteligência artificial comparada à humana. A inteligência artificial será a capacidade de pensar como um ser humano. Ao fim da década, a realidade virtual terá uma qualidade tão alta que será impossível diferenciá-la da realidade real. As nanomáquinas serão amplamente utilizadas na medicina. A produção baseada em nanotecnologia será usada tão amplamente que mudará radicalmente a economia. O consumo de alimentos habitual se tornará obsoleto. As nanomáquinas serão implantadas no cérebro, interagindo diretamente com as células cerebrais. A presença das nanomáquinas no cérebro das pessoas irá melhorar significativamente as capacidades cognitivas e sensoriais, assim como a memória. As pessoas poderão se comunicar telepaticamente através de redes sem fio. A inteligência artificial irá superar o homem, assumindo o posto de vida mais inteligente da Terra. A Terra estará completamente conectada e irá se transformar num computador gigante. E o mais incrível é que Raymond diz que haverá um novo governo mundial decidindo sobre toda a humanidade. Carros elétricos. Em 2030 será o fim do carro a gasolina. Será proibido carros a gasolina. Grandes montadoras já estão se preparando para banir de vez os motores a gasolina. Agora vejam que interessante o que diz a matéria da Super Abril. Volkswagen, que vende 10 milhões de veículos por ano, promete pelo menos uma versão elétrica de cada um de seus 300 modelos até 2030. A Noruega está infestada de Teslas. Carros elétricos e híbridos já formam metade da frota do país. Aviões militares e automóveis serão 100% controlados por computador. Cidades inteligentes. Para controlar a população, as cidades estarão conectadas à inteligência artificial. A próxima revolução industrial será impulsionada pela inteligência artificial e tecnologia 5G, 6G, 7G, 9G. Até fim do ano que vem, Dubai terá 100% da sua economia funcionando com blockchain e, no longo prazo, até 2030, um quarto da mobilidade será autônoma e todos os edifícios serão feitos em impressão 3D. A cidade do futuro que o Google está construindo em Toronto. Brilhante ou aterradora? Assim é a cidade do futuro que o Google está construindo em Toronto. A área terá inovações em urbanismo, mas seus críticos denunciam que a empresa quer dirigir uma cidade sem passar pelas urnas, e os residentes desconfiam do sistema de monitoramento. Mas o que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é uma cidade que usa tipos diferentes de sensores eletrônicos para coletar dados e usá-los para gerenciar recursos e ativos eficientemente, incluindo dados coletados de cidadãos, dispositivos que são processados e analisados para monitorar e gerenciar sistemas de tráfego e transporte, usinas de energia, redes de abastecimento de água, gerenciamento de saneamento básico, detecção de crimes, sistemas de informação, escolas, livrarias, hospitais e diversos outros serviços para a comunidade. Em 2030, a tecnologia vai ajudar a acabar com a fome e pobreza no mundo. A alimentação vai acompanhar a tecnologia e comida artificial é a tendência. Em 2030, a comida terá que ser ecologicamente sustentável, carne sem sofrimento, sem matar animais. Já está sendo desenvolvido a chamada carne limpa,
Essa categoria de produtos sustentáveis é feita a partir de células animais, mas sem a necessidade da criação e nem da morte deles. Startups como a Just e Memphis Meats já criaram almôndegas, hambúrgueres e bifes, todos em laboratório. Carne criada em laboratório deve chegar ao mercado a partir de 2021. A carne cultivada é semelhante à carne de gado, com a diferença que as células crescem fora do corpo do animal. Ela é criada a partir de células-tronco do animal. Para aumentar a produção de alimentos mais nutritivos, insetos como formigas, gafanhotos, grilos, lagartas, borboletas e mariposas, por exemplo, serão adicionados aos alimentos. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação acredita que o futuro do combate à fome no mundo está justamente no consumo desses bichinhos. Transgênicos. O bilionário e cofundador da Microsoft, Bill Gates, reconheceu que os alimentos geneticamente modificados são totalmente seguros para a saúde e que os vê como ferramenta promissora em uma ampla gama de recursos contra a fome no mundo. Gates afirmou que os alimentos transgênicos são perfeitamente saudáveis e que a técnica tem a possibilidade de reduzir a inanição e a desnutrição. Em 2030, a maioria dos alimentos serão transgênicos, alimentos geneticamente modificados, e que são mais resistentes a pragas. Essas inovações vão produzir hábitos alimentares radicalmente diferentes no futuro. 3. A família do futuro. No futuro, as pessoas vão se acostumar com o isolamento. As pessoas terão pouco contato físico com as outras. O governo mundial estabelecerá a política do filho único. Haverá menos crianças. Ter um relacionamento poligâmico com mais de uma pessoa será comum. Não haverá modelos de uniões afetivas, ou seja, no futuro será normal ficar com mais de uma pessoa em um mesmo relacionamento. Haverá um aumento na proporção de pessoas solteiras no mundo. A maioria não vai querer se casar. Pensando naqueles que querem ficar sozinhos, empresas criam robôs sexuais. Essas empresas estão dizendo: você não tem amigo? Você não tem um companheiro de vida? Não se preocupe, podemos criar uma namorada robô para você. Robôs sexuais serão tão realistas a ponto de poderem ser confundidos com pessoas reais. O homem controlará o clima. É possível que em 2030 ou antes, o homem já tenha total controle sobre o clima. Eu percebi durante a quarentena que mesmo com a redução dos voos por causa da pandemia, ainda se vê muitas nuvens artificiais no céu todos os dias. Para quem não sabe, quando eu falo nuvens artificiais, eu me refiro às nuvens formadas por fumaça de aviões. Então fui procurar informações para saber o que está acontecendo. E encontrei esta matéria da revista Exame Ciência. Veja que interessante, Bill Gates financia experimento da geoengenharia solar que permite que aviões sobrevoem regiões específicas da Terra, ao mesmo tempo em que despejam milhões de toneladas de partículas químicas que criam uma nuvem capaz de esfriar a superfície do planeta. Os estudos de modelagem mostraram que isso poderia reduzir a intensidade das ondas de calor e a taxa de aumento do nível do mar, afirmou Andy Parker, diretor do projeto que é chamado de Iniciativa de Governança de Gerenciamento de Radiação Solar. 5. Governo Mundial. O futurólogo e diretor de engenharia no Google, Raymond Kurzweil, mencionou que até 2030 haverá um governo mundial. Uma autoridade global vai reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Uma autoridade global decidirá quais direitos civis
ou outros privilégios uma pessoa ou grupo poderá ter e impor penalidades sobre qualquer indivíduo ou grupo que ensine de forma contrária. A autoridade global decidirá o que o indivíduo terá direito de usar em um determinado período de tempo, como por exemplo, quantos quilos de carne pode comer, quantos litros de gasolina por ano, ou se um indivíduo terá permissão de possuir um veículo movido a gasolina. Tudo será controlado: alimentos, água, família, educação, trabalho, meio ambiente e crenças religiosas. Com a abolição do dinheiro de papel moeda, todos ficarão vulneráveis à mão oculta do governo. O saldo bancário da pessoa poderá ser diminuído com a cobrança imediata de multas, ou sua conta bancária poderá ser bloqueada. A ignição eletrônica do seu carro poderá ser travada ou desabilitada remotamente. A conta de energia elétrica de sua residência poderá ser cortada e vários privilégios como cota de mantimentos, renda básica ou permissão para viagens poderão ser reduzidos ou suspensos. O Estado será a grande força protetora, a única capaz de criar um sistema robusto para dar segurança ao cidadão, garantindo a saúde e a educação. Todos que obedecerem às leis terão a proteção do governo e não lhes faltará as coisas básicas para sobreviver, como comida, casa, trabalho e uma renda básica. O governo mundial ganhará prestígio, porque a maioria das pessoas dependerá dele para sobreviver. As nações serão organizadas em 10 supernações. Essas 10 nações governarão o mundo. Lembrando que essa é uma profecia bíblica que fala dos 10 chifres da besta. Renda Básica Universal. Em 2030, todos receberão o auxílio do governo. Alinhados aos objetivos da Agenda 2030, já se discute uma renda mínima que todas as pessoas receberiam simplesmente por existir. A renda básica já começou a ser colocada em funcionamento em diversos países. No Brasil, o projeto quer tornar permanente a renda básica de R$ 600 paga com auxílio emergencial durante a pandemia. Embora a ideia de uma renda básica tenha um tom de política de esquerda, a verdade é que também foi defendida por economistas e presidentes conservadores. O pagamento do benefício deverá ser de igual valor para todos e suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa, como alimentação, educação e saúde. Compartilhamento social. Até 2030, não haverá desigualdade social. Todos terão acesso à educação, saúde, moradia, transporte, férias e outros bens e serviços sociais. No futuro, casas serão compartilhadas. É isso que diz a matéria da revista Época. Tudo o que você tem pode ser compartilhado com quem não tem. É a economia do compartilhamento e da colaboração. Então, se você tem 2 carros ou não usa o que você tem, você deverá compartilhar com mais pessoas. Se na sua casa tem um quarto sobrando, ele deverá ser ocupado por alguém que não tem onde dormir. Se anda sozinho no carro, deve dar carona a outras pessoas. Em 2030, o mundo inteiro estará conectado, todos compartilhando recursos e o que possui. Volte aqui em 2030, ou quem sabe até antes, para conferir se tudo o que foi falado neste vídeo se cumpriu. Tudo isso que falei até aqui fazem parte da Agenda Global 2030 da ONU para Desenvolvimento Sustentável. E você, está pronto para participar desta nova realidade?